Nada se cria, nada se perde, tudo se copia. A Marvel e a DC, de vez em quando, seja por coincidência cósmica ou seja pra zoar uma ideia mesmo, ambas acabam gerando heróis e vilões e até mesmo equipes muito semelhantes. Então, vamos ver algumas dessas cópias. Vamos começar logo com os velocistas das duas editoras, o Flash de 1940 e o Mercúrio de 1964. Tudo bem que hoje em dia quase toda equipe de super-herói tem sempre um velocista, mas esses dois chamam a atenção por terem realizado coisas distintas em suas carreiras. Suas origens são completamente diferentes. Flash foi acometido por um raio que permite ele acessar a força de velocidade, enquanto o Mercúrio nasceu com os poderes mutantes. Embora o Mercúrio atinja velocidades incríveis, o que faz com que o mundo ao seu redor pareça em câmera lenta, os Flashes, no plural, conseguem vibrar suas moléculas, viajar no tempo e até mesmo por outras realidades, e até mesmo emprestar parte de seus poderes para outros personagens. Mas a questão é, será que o Mercúrio não teve lá uma inspiração lá no Flash? Ah, e se você quer saber quais são os Flashes mais rápidos da DC, eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu ranqueei todos eles. O vídeo tá bem legal, vale a pena você dar uma conferida nele. Agora vamos seguir com Homem-Aranha de 1962 e Side Wars 2018. Criado mais recentemente, o Side Wars faz parte de uma tentativa da DC de criar uma linha alternativa de super-heróis. Eles vieram com o selo New Age of Heroes, ou no português, a nova era de super-heróis, na mão de Jim Lee, um dos maiores responsáveis pelas altas vendas dos X-Men nos anos 90. Só que, bem, quase todos os personagens dessa nova frente são quase versões exatas dos ícones da Marvel, como o Brainstorm é o do Hulk e o Side Wars, que é o do Homem-Aranha. Embora os poderes sejam diferentes, já que o Side Wars viaja entre brechas dimensionais e cria barreiras de matéria escura, Derek James, que é esse herói, vive com sua mãe adotiva e precisa salvar o mundo, enquanto vive com os desafios da juventude, parecido com um certo Peter Parker, não é mesmo? Bem, não vou nem comentar sobre os uniformes deles. Agora temos o Wolverine de 1974 e o Lobo de 1983. Quando foi lançado, o Lobo era para ser uma resposta ao estilo lenhador e herói do faroeste solitário com o código de honra próprio do Wolverine. Mas como o Rod Liefeld e o Kate Griffin são debochados, eles logo tomaram a decisão de criar um anti-herói fanfarrão no estilo machão de motocicleta. A paródia clara do próprio Logan. Vindo de outro planeta, ele é tão casca grossa quanto o Wolverine. E embora tenha tido alguns tropeços com a sua reinvenção mal feita dos Novos 52, ele ganhou vida própria ao longo do tempo, especialmente sob o comando de Griffin e Simon Bisley. E se vocês estão ligados, esse é provavelmente um dos personagens que o James Gunn vai trazer para o universo da DC nos cinemas. Mas por enquanto é só especulação, teorias, enfim. Agora temos o Exterminador de 1980 e o Deadpool de 1991. Quem conhece o Exterminador sabe que ele é uma espécie de Batman do mal, ou seja, possui tanta destreza, estratégias e qualidades em combate físicos quanto Bruce Wayne, com a vantagem de usar todo tipo de arma ou jogar sujo para cumprir a sua missão. Já nos anos 90, Rob Liefeld enviou seus primeiros desenhos de um novo personagem para a Marvel, que de cara falou, esse é o Exterminador dos Novos Mutantes. Como Rob Liefeld era apaixonado pelos Novos Titãs, ele nem mesmo nega sua influência. Fica claro que o Deadpool nasceu quase como uma cópia do personagem da DC, até seus nomes são parecidos, Slade Wilson e Wade Wilson. Agora vamos seguir com a Big Barda de 1971 e a Gamora de 1975. Ainda que seus visuais sejam bastante diferentes, ambas têm um histórico e conjunto de habilidades semelhantes. Elas foram arrancadas de seus lares quando crianças e treinadas para serem soldadas, para posteriormente se rebelar e lutar pelo lado oposto ao que foram criadas depois que se tornaram órfãs. Ao longo do tempo, especialmente depois do filme dos Guardiões da Galáxia, Gamora ganhou personalidade e até mesmo poderes bem distintos, o que atualmente distancia um pouco da Big Barda. Agora temos o Capuz Vermelho de 2005 e o Soldado Invernal, também de 2005. A diferença aqui foi só alguns meses. Os dois eram sidekicks ajudantes de personagens da primeira grandeza. O Capuz era o Robin do Batman e o Soldado Invernal era o Buck do Capitão América. Eles foram abandonados e deixados à beira da morte para se reconstruírem como assassinos letais, antes de se voltarem contra seus antigos parceiros e depois se tornarem anti-heróis.
Tanto Jason Todd quanto Buck Barnes deixaram para trás os dias de Robin e Buck, e hoje pode ser consideradas versões ainda mais jovens e radicais de Batman e Capitão América. Agora temos o Monstro do Pântano de 1971 e o Homem-Coisa de 1971. A diferença aqui também foi de meses. Ambos tiveram a maior e a mais autêntica coincidência entre criadores. É sério, ambos os personagens foram lançados com uma certa inspiração em Hoop, um bicho peludo verde e publicado pela revista Airborne em 1942. Para piorar, tanto o Alec Holland, que é o Monstro do Pântano, quanto Theodore Salles, que é o Homem-Coisa, eram cientistas e se mesclaram ao pântano. Contudo, graças aos escritores que reformularam o Monstro do Pântano e o transformaram em um elemental da natureza, pavimentando não somente o caminho para a exploração dos quadrinhos adultos nos Estados Unidos, como na criação de outros personagens como John Constantine. Se você está gostando do vídeo até aqui, já vou pedir para você deixar aí embaixo a sua inscrição, porque assim, se você gosta desse tipo de conteúdo casca grossa, curiosidade, informação, bem, é aqui que você vai encontrar. Então, deixa a sua inscrição com o sininho ativado. É importante o sininho para não perder nada. E agora, com a sua inscrição e o sininho ativado, vamos seguir com o Arqueiro Verde de 1941 e o Gavião Arqueiro de 1964. Bem, essa comparação é até mais óbvia do que qualquer outra aqui, já que os dois carregam um pouco do charme e da pegada do Robin Hood e dos filmes de Aaron Flynn. Os escritores, porém, foram bem mais generosos com Oliver Queen por um tempo, o que sempre manteve ele mais relevante do que o Clint Barton. Mas depois de algum tempo, o Clint Barton ganhou mais personalidade e se distanciou bastante do Oliver Queen. E o Oliver Queen, por sua vez, também ganhou outras revisões e mais enchimento na sua história nas últimas 2 décadas. Agora temos o Aquaman de 1941 e o Namor de 1939. Aqui basta olhar para ver que ambos são parecidos. Os dois são filhos de mulheres atlantes com homens mortais e têm que conviver com o dilema de assumir o poder e o fardo da realeza ou se aventurar em terra firme. A maior diferença fica por conta do Namor ser muitas vezes agir como um vilão e ter um amor proibido com a Sue Storm, a mulher invisível do Quarteto Fantástico. E o Aquaman, embora proteja seu povo, costuma agir muito mais em sincronia com a Liga da Justiça e ele é apaixonado pela Mera. Temos o Homem Elástico de 1960 e o Senhor Fantástico de 1961. Os dois devem bastante ao Homem Borracha, que chegou em 1941 e que tem uma pegada mais cartunesca. Ralph Dibble e o Reed Richards são mais parecidos um com o outro, enquanto o primeiro usa suas habilidades de detetive para solucionar os casos, o segundo usa seu intelecto para encontrar novos mundos. Vale destacar que nenhum dos dois teve uma identidade secreta ao longo dos anos e sempre foram casados. Partindo agora para Electron de 1961 e o Homem-Formiga de 1962. Há várias versões desses personagens, mas contudo, os mais populares são Ray Palmer e o Hank Pym, ambos criados durante a Era de Prata dos quadrinhos, altamente influenciada pela ficção científica. Por isso, as suas aventuras são rodeadas de fatos que envolvem ciência. Os dois são físicos e criaram suas próprias tecnologias de encolher e aumentar de tamanho. Ultimamente, o Scott Lang anda mais popular devido aos filmes da Marvel. Já o Ray Palmer devido ao manto de átomo com o jovem Ray Choi. Agora temos o Tornado Vermelho e o Visão, ambos de 1968, com diferença de meses de criação. Os dois androides foram criados por vilões, ambos se revoltaram contra sua natureza maligna e se tornaram heróis, e tentam buscar a humanidade perdida em suas peças citozoides. O Tornado Vermelho até teve alguns momentos para brilhar, inclusive mais recentemente nos anos de 2010, mas quem brilha mesmo é o Visão, que durante uma fase onde o Visão foi para os Vingadores da Costa Oeste, ele literalmente foi desconstruído em uma versão ainda mais robótica. Sua busca por laços afetivos com a Feiticeira Escarlate construiu um herói mais rico, e mais tarde, com outros escritores, suas histórias ganharam uma certa genialidade. E para finalizar, temos a Patrulha do Destino de 1963 e os X-Men, que também são de 1963. Aqui está mais um dos casos de grande coincidência. A Patrulha do Destino fez a sua primeira aparição em My Greatest Adventure, número 80. Apenas alguns meses depois, foi lançado X-Men número 1. Esse tempo não era suficiente para roubar uma ideia e publicá-la nos moldes da Marvel que a DC fazem. Ainda que o Howard Drake, que criou o grupo da DC, ache que o Stan Lee tinha plagiado a sua equipe.
Taxados como as aberrações, os dois times precisam salvar aqueles que o temem e odeiam. Como sabemos, os mutantes ganharam mais proeminência e sempre foram mais populares. A Patrulha do Destino, por outro lado, assumiu de vez o seu tom ácido e caótico, qualidades presentes na série de streaming da DC, lá da HBO Max. Mas vocês querem saber de uma coisa? E daí que a Marvel e a DC estão copiando uma outra? No final, quem vai sair ganhando é a gente, fã da Marvel e da DC, porque assim vamos ter cada vez mais personagens incríveis para poder acompanhar as histórias. Então, comenta aí embaixo qual outro personagem copiado ficou faltando nessa lista. Quem sabe eu não faço uma parte 2 dela. Aproveita também e deixa a sua inscrição no canal, porque assim você não vai perder nenhum vídeo que eu vou trazer, que vai ter alguma informação, curiosidade, algo bem legal sobre esse mundo dos quadrinhos, filmes, super-heróis, HQs, mangás, animes, etc. Vai ter de tudo aqui. É isso aí, valeu e até a próxima.